A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez no nosso Vida Devocional. Esse Vida Devocional tão querido, onde a gente compartilha a palavra de Deus e também ora junto. Por isso eu quero já, como eu falo, todas as vezes que a gente compartilha aqui pela manhã, eu falo assim, hashtag fica a dica, né? Então fica a dica aí, coloca o seu pedido de oração com a gente aqui. Aí na live, né, no canal da IPP-TV pelo YouTube, tem um chatzinho que você pode abrir o chat, que é o lugar de você comentar, dar sugestões, falar sobre a mensagem, bom dia, graça e paz, aquilo tudo, e também colocar o seu pedido de oração, que no final a gente ora junto aqui para compartilhar com você esse pedido de oração que está aí do outro lado também, para orar pela pessoa que colocou o pedido, né? A oração entre os irmãos. É um meio de graça, a oração é um meio de graça para que a gente tenha esse canal de comunicação com Deus. E Jesus pergunta para você nessa manhã aquilo que ele sempre perguntou na sua caminhada, enquanto aqui no seu ministério terreno, ele sempre encontrava com as pessoas e mesmo sabendo da necessidade delas, ele perguntava, o que queres que eu te faça? É isso que Jesus pergunta para você nessa manhã, para que você abra esse canal de comunicação, a oração. Por isso, coloque o seu pedido aí, no final a gente vai orar junto. Se você também quer compartilhar, inclusive, uma oração de gratidão, né? Tem aí um motivo de gratidão, coloca também, para a gente se alegrar com você, saber que as orações estão sendo respondidas diante de Deus, esse Deus que é soberano e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas mesmo assim, Ele quer nos ouvir, Ele quer que a gente estreite esse relacionamento com Ele. Vamos ao nosso Vida Devocional dessa manhã e o tema é como vencer o mal. Como assim, pastor Vinícius? Dá para vencer o mal? Claro que dá. De uma maneira que a gente reconhece que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, como diz a palavra, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Agora, como que a gente faz essa luta, né? Como que a gente vence? É pela nossa força? Claro que não. A gente tem a participação da nossa responsabilidade, as nossas atitudes contam, tudo aquilo que a gente faz, a gente é responsável, e é a lei da semeadura, o que a gente planta, a gente colhe, mas na luta contra o mal, o Senhor é que vai à nossa frente. A batalha é do Senhor, diz a palavra também. Então, na batalha espiritual, essa que Daniel, se você for lá no capítulo 10 de Daniel, você vai perceber que, inclusive, Daniel venceu a batalha, porque ele entregou a batalha para o Senhor. Daniel venceu o mal confiando no Senhor. Então, o primeiro ponto nessa manhã, já antes da gente até mesmo abrir a Bíblia, para vencer o mal, você é totalmente dependente de Deus. E Daniel, lá no capítulo 10, você vai ver que numa batalha espiritual, porque a batalha não é contra as pessoas, mas contra o mal, nessa batalha, Daniel venceu com oração. Fica a dica aí mais uma vez, em hashtag fica a dica, dever de casa, e você talvez já esteja em casa, ou se está no seu trabalho, ou se está até nos dando uma carona aí, mas a hora que puder, para e lê Daniel 10 para você ver como que Daniel venceu uma batalha com oração. Mas a gente vai olhar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, abra a sua Bíblia comigo aí, ou ligue o seu dispositivo, ou se você, senhora de casa que está aí cuidando da família, dos preparativos para essa manhã, vai ouvindo a palavra de Deus, mas se você pode, abra a Bíblia. Romanos 12, de 17 a 21. Essas são as orientações de Paulo quando alguém comete algum mal contra a gente. Você recebeu algum tipo de investida aí que a pessoa, infelizmente, foi usada para trazer alguma maldade sobre a sua vida? Alguém falou mal de você? Alguém caluniou a sua vida? Ou alguém fez algo contra o seu patrimônio, alguma coisa aconteceu e você se sentiu ali prejudicado, como diz a palavra, né, vilipendiado. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai nos dar algumas orientações que são benditas para a atitude daquele que é cristão e daquele que crê em Cristo Jesus, no sentido de ter sobre ele e dentro dele o Espírito Santo, mas sobre ele as atitudes do fruto do Espírito. O fruto é externo. Tem que manifestar. E dentro do fruto do Espírito você vai encontrar paciência, mansidão, domínio próprio. Então, para exercer isso, Paulo nos dá a dica de como que a gente deve fazer. Então, Romanos 12, de 17 a 21,
vencer essa tendência do mal, para que a gente não retribua, né, o mal com o mal. Não é pagar na mesma moeda, mas Paulo nos ensina aí, diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Romanos 12, 17 até o 21. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Versículo 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Já que de cara no versículo 18, não é com algumas pessoas, não é com a nossa família apenas, não é só com os vizinhos, não é só com os irmãos da igreja, não é só com a nossa, entre aspas, panelinha, com quem a gente tem afinidade. Mas o que a palavra está dizendo é, se possível, façam a paz aí, vivam em paz com todas as pessoas. Versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Isso é muito importante. Mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21 e o final dessa manhã aqui. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, vencer o mal é uma superação de responsabilidade de cada um de nós. Você precisa superar isso todos os dias. E como que a gente supera essa luta contra o mal? O ser humano ele é capaz de vencer muitas lutas. Vencemos agora, claro, que com, infelizmente, a perda de muitas pessoas, mas a luta do ser humano e até na busca pela ciência de resolver os problemas da saúde, e tem sido assim por toda a história da humanidade, ele sempre lutou e a tecnologia sempre ajudou para que o homem vencesse as suas dificuldades. O homem é um ser extremamente capacitado para superações. E nas vitórias, por que não dizer agora do esporte, né? O ser humano sempre supera os seus limites. Tanto que vem aí agora, a Copa do Mundo está aí, e mais uma vez, a gente vai querer saber qual é o melhor time, né? Aquele que vai se destacar entre as seleções do mundo, que vão se superar mais uma vez, e na vitória eles vão ter ali o prêmio, né? Por terem se esforçado. Nas Olimpíadas também é assim, cada recorde a cada Olimpíada, um deles vai sendo quebrado, recorde na corrida, na natação, isso porque o ser humano se esforça. Agora, o ser humano continua a sofrer muito, meu amado irmão, para vencer uma batalha que é a sua tendência na prática do mal. Ou seja, isso está na natureza pecaminosa do ser humano, está arraigado no coração dele lá, e essa luta é uma luta constante, que muitas vezes o ser humano não consegue vencer, não consegue superar isso no sentido de trazer a paz na convivência com o seu próximo, como a gente pode enxergar agora, por exemplo, na guerra que está acontecendo na Europa, justamente ali Rússia e Ucrânia. O que é a essência da guerra, senão a maldade contra o seu próximo? Por isso que Paulo está descrevendo para mim e para você. Há uma luta dentro de nós. Se você abre aí a sua Bíblia, em Romanos 7, nos versículos 18 e 19, você vai identificar o seguinte, a fala de Paulo sobre essa luta interior do ser humano contra o mal. Ele diz assim, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. A gente acaba fazendo, e essa é a tendência da natureza pecaminosa. Ou seja, normalmente, se a gente se deixar levar sem uma vida espiritual, sem a prática da Bíblia e da oração, o ser humano vai ter uma tendência para o mal. E aí, o problema é o seguinte, é quando nós somos a vítima desse mal, aí é que nós achamos que estamos no direito de praticar justamente na mesma proporção aquele mal que nos foi praticado, ou seja, contra-atacar quem nos atacou. Isso é dolorido demais, irmãos, porque o nome disso é vingança. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente aqui que a vingança pertence exclusivamente ao nosso Deus. Assim, se nós agirmos, nós é que vamos ser os vencidos nessa batalha. Por isso que os cristãos nessa manhã aqui, eu e você,
como crentes em Cristo Jesus, devemos procurar vencer essa batalha. É um obstáculo difícil, mas se a gente seguir nessa manhã as orientações de Paulo, conforme a Bíblia aqui, a gente pode vencer o mal. Sabe por quê? Em primeiro lugar, olhe comigo aí no versículo 17, mais uma vez, na primeira parte do versículo. Não paguem a ninguém mal por mal. Ou seja, o que Paulo está dizendo para mim e para você? Para a gente não pagar na mesma moeda. Eu sei que é muito difícil, ainda mais que aos nossos olhos a gente tem o direito, a gente acha que tem. Perdão, irmãos. Mais uma vez peço perdão aos irmãos. Ainda mais que a gente acha que tem o direito de tratar as pessoas conforme a gente foi tratado. O que a gente deve levar em conta aqui é o mandamento bíblico. Essa é uma ordem da Bíblia, ou seja, a gente precisa estar em sintonia com a pregação do próprio Senhor Jesus, que nos mandou não resistir àquele que é perverso. Sabe por quê? Lá em Mateus 5,39, quando ele vai dizer assim, se alguém bater na tua face, oferece a outro, ou seja, não resista à maldade. Naquela época, inclusive, era um direito dos cidadãos romanos, ao encontrar um judeu na rua, e se ele tivesse ali com as suas sacolas de compras, o cidadão romano, ele ordenava ao judeu que carregasse as suas compras até a sua casa, se a distância fosse de 1 milha. O judeu era obrigado a carregar as compras do cidadão romano. E aí o que Jesus está dizendo, se isso acontecer com você, se o teu inimigo, que é o Império Romano, pedir para você andar 1 milha, anda mais uma com ele. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você é, antes, retribua com o bem. Faça além do que é pedido a você. Aliás, se for o mal, pague com o bem. Existe uma frase assim que circula muitas vezes entre os cristãos que diz assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Né? Eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Né? As pessoas vão dizer, não, tudo bem, tudo tem um limite. O seu direito vai até onde inicia o meu e etc. e tal. Mas o que a gente está percebendo aqui, através do texto bíblico, é que nós conhecemos a palavra. E não temos a desculpa de dizer, eu sou crente, mas não sou bobo. Se a pessoa pisar no meu calo, eu vou revidar. Por quê? Porque a gente conhece as palavras de Jesus e a gente está conhecendo aqui, se aprofundando um pouquinho mais na carta de Paulo aos Romanos, onde, se nós pagarmos na mesma moeda, nós estaremos cometendo o mal da mesma forma com que aquele que nos agrediu. Por isso, nessa manhã, em primeiro lugar, não retribua a maldade com o mal. Você precisa ser alguém diferenciado do reino de Deus, onde você vai se destacar por alguém que é pacífico. E por isso a gente pode pular para o próximo ponto. Pastor, como eu posso me tornar um pacificador? Olha comigo aí o versículo 18, que vai dizer o seguinte, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. E aí ele segue aqui. Ou seja, se você percebe que nem sempre é possível ter paz com todos, porque você vai encontrar gente na sua caminhada que odeia a paz. Aliás, vale um parênteses aqui. Como o nosso país está polarizado, é ou não é verdade? Nosso país está muito dividido por causa da política. E as pessoas estão num conflito onde todos se perguntam, quando é que nosso país vai ter paz? Mas o problema é que, para mim e para você, a nossa paz é diferente da paz do mundo. Se você for lá em João 14, 27, você vai ver que Jesus vai nos dizer o seguinte, deixo a minha paz com vocês, a minha paz eu deixo e a dou a vocês. E não a dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe, ou seja, não tenham medo, né? Porque o Senhor Jesus ele está nos dizendo o seguinte, não tema na hora da tribulação, não tema na hora da ofensa, no momento em que você passar por dificuldades ou batalhas, quando alguém agredir a sua vida, ou se você se vê numa situação, num emaranhado de um conflito, por exemplo, a sua paz é o shalom de Deus. E o shalom de Deus é muito diferente da paz que o mundo define como paz. Porque, por exemplo, para o mundo, a paz vai ser ausência de guerra.
Para o mundo, a paz é só quando o outro lado é derrotado. Então, se há derrota, alguém precisa sofrer um dano e o outro sai vitorioso. Essa é a paz que Deus nos oferece? Não. A paz de Deus, o shalom de Deus é a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a um dano que você sofre. Se alguém cometeu um mal contra você, você vai ter a paz que excede todo entendimento, porque essa paz é o seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar, onde esse relacionamento vertical foi restabelecido na cruz do Calvário. Nós éramos os inimigos de Deus. Por natureza própria, inimigos, diz a palavra, e por isso Deus mesmo nos trouxe a paz através de Jesus Cristo, no sacrifício do seu sangue e pelo seu amor. Por mim e por você, ele veio nos buscar para nos religar em paz. Então, quando eu tenho paz com Deus, nesse relacionamento da cruz vertical, no relacionamento horizontal, eu tenho paz com o meu próximo. Porque essa paz, o próprio Senhor Jesus declarou ali nas 7 frases proclamadas quando ele estava pendurado na cruz do Calvário, conhecido também como as 7 palavras da cruz. Uma delas foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, os inimigos de Jesus que estavam ali crucificando, o Estado romano, como também a religiosidade da época, ou seja, a religião judaica, estavam ali crucificando o nosso Senhor. E mesmo assim ele estava clamando por paz ao gerar o perdão na vida daqueles seres humanos. Veja, o nosso relacionamento deve ser com Deus, porque ele nos pacificou com ele mesmo. E, em segundo lugar, com o próximo, porque nós devemos ser os pacificadores. Por isso, essas pessoas que querem confusão em todos os cantos, elas devem ser alvo da nossa oração e do nosso perdão. No que depender de nós, diz a palavra aqui no versículo 18, nós devemos ter paz com todos, até mesmo com aqueles que são encrenqueiros. Você conhece um encrenqueiro aí? Pois é, a palavra está pedindo para mim e para você nessa manhã. Se depender de você, meu querido, tenha paz com essa pessoa. Quem sabe um aceno para essa pessoa, uma via de mão dupla, onde você, na verdade, se ela vier com o mal, você vai retornar com o bem, vai trazer um tipo de bandeira branca. É isso mesmo, seja você o primeiro a acenar a bandeira branca. Porque a gente reconhece por todas as guerras e aquilo que é esse símbolo de paz durante a guerra, quando há uma trégua, há uma bandeira branca, um aceno é capaz de parar um batalhão de encrencas. Olha só, talvez a sua palavra de brandura, porque diz o texto sagrado, a palavra branda desvia o furor. Ou seja, se você fizer um aceno de paz, você pode parar uma guerra. Você pode parar um batalhão de encrencas. E por isso, Jesus diz para mim e para você nessa manhã, ele nos chama de bem-aventurados. O que é bem-aventurado, pastor Vinícius? Bem-aventurado é alguém feliz. Ou seja, bem-aventurados os pacificadores. É o que Jesus declara lá no Sermão do Monte, onde aquele que promove a paz, ele vai ser feliz, ele vai espalhar felicidade e ao mesmo tempo vai vencer o mal. Como esse texto nos diz aqui agora, se possível, busque você a paz com todos. Agora, o sentimento de vingança, como eu falei no começo, ele pode brotar em cada um de nós. Sempre tem esse desejo no ser humano. Aliás, isso começa desde o Éden, porque o desejo de vingança foi algo trazido pelo pecado e como resultado do pecado, a morte. E por causa disso, o ser humano que foi influenciado por Satanás, ele atenta contra o seu próximo justamente com sede de vingança por causa dessa sua natureza pecaminosa. Ou seja, Deus nos deu o direito de vingança? Não, claro que não, porque o texto sagrado diz aqui no versículo 19, preste atenção, olha só, versículo 19, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, toda justiça pertence ao Senhor. Então, a justiça espiritual, né, que é aquela que traz ao seu coração a justiça do próprio Deus, ele é que torna você, por exemplo, um justo, alguém justificado em Cristo Jesus, e esse é o Deus da justiça,
que nos ama e nos perdoa, mas também é o Deus da justiça, que julga a todos. Deus não deixou de punir o pecado e o mal. E se você foi atacado por uma maldade, deixa que Deus vai julgar. É isso, a batalha é do Senhor, a vingança é do nosso Deus. Você libera o perdão e entrega na mão de Deus, porque pela lei da semeadura, se alguém semeia o mal, ela por si só, não depende de você, está nas mãos de Deus. Ela por si só vai colher essa semeadura da maldade, de alguma maneira, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Se a gente semear o mal, você vai colher o mal, meu irmão. Então, por favor, a vingança não é sua. Sabe por quê? Porque a vingança é como se fosse uma pequena bola de neve ribanceira abaixo, lá de um Alpe suíço, por exemplo, né? De uma montanha de neve. Você começa pequenininha, começa como uma bolinha, uma semente, mas ela vai crescendo, e aí vai arrastando as árvores e tudo que está à sua volta, e todos os envolvidos são levados a uma derrota. Não tem lado vencedor quando a vingança acontece. Na verdade, a coisa só piora e esse mal vai aumentando, muito mais ainda inflamado, incentivado pelo próprio diabo. Por isso a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir. E uma das resistências do cristão é essa: resistir ao desejo de vingança. Ela é muito sutil e ela pode se manifestar de uma maneira muito pequena, só que aí isso vai crescendo e vai se tornando cada vez pior nos relacionamentos. Por isso, não pense assim, ele não falou comigo, eu não vou falar com ele. Ele falou mal de mim, eu vou falar também. Ele não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar. Não, seja você o primeiro a ter a atitude, como no ponto anterior vimos aqui, seja você o primeiro a ter a atitude de um pacificador. E não se deixe vencer pelo mal da vingança, porque Deus é quem retribuirá aquilo que for necessário. Por isso, deixa na conta de Deus, deixa que Deus resolve o problema e você ora pela pessoa. Por fim, em último lugar nessa manhã, você precisa não ter a vingança, como já vimos aqui, mas você precisa retribuir a maldade com o bem. Não é isso que diz o versículo 20? Olha só. É como se Paulo dissesse assim, ao invés de você se vingar, versículo 20, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse é o golpe de misericórdia sobre a maldade. Golpe final. Golpe final de Jesus. Retribuir o mal com o bem. Se você quer vencer essa batalha contra o mal, você deve ser alguém que paga com o bem. Ou seja, a gente deve usar a maneira positiva de ser, de enxergar a misericórdia sobre o outro, né? Eu não estou falando de um positivismo mundano aqui. Eu estou falando de você ser alguém cristão com o fruto do Espírito, que com alegria, mansidão, domínio próprio, você vai olhar para a vida do outro com misericórdia e para com aqueles que usam do mal, que quer nos atingir, você deve reverter isso e dizer assim, você está usando de modo negativo comigo para me atingir, pois eu serei positivo com você. Eu vou te agir com alegria, com paz. Vou te pagar com o bem. Meus irmãos, eu sei que essa é uma palavra muito difícil, mas fazendo assim, a palavra de Deus nos diz que nós vamos vencer essa batalha. Se alguém nos fizer o mal e nós retribuirmos com o bem, no mínimo, a gente vai deixar essa pessoa confusa. Mas ao que parece, nós vamos deixar também aqui, o que diz a palavra, é que nós vamos deixar essa pessoa envergonhada. E ao deixar essa pessoa envergonhada, você vai levar essa pessoa ao arrependimento, vencendo o mal. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui é que amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa é que se você retribuir com o bem essa vergonha que vai gerar um arrependimento, é que você vai deixar literalmente essa pessoa de cabeça quente. Porque se ela retribui o mal, se ela faz o mal contra você e espera a retribuição de um mal também para que a guerra continue, ao receber o aceno da bandeira branca, e muito mais do que isso, além da bandeira branca, ela receber o bem, ela vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz? Essa pessoa é uma pessoa que não merece o que eu fiz a ela, então eu preciso me arrepender. Quem sabe você vai arrastar alguém para conhecer a Cristo com a sua bondade. Por isso, o caminho da vitória sobre o mal, indicado pela Bíblia, é retribuir o mal com o bem. Faça isso nessa manhã, em nome de Jesus.
Eu quero lembrar aqui uma história, que é a história dos Estados Unidos, de Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos. E conta a história que um dos seus maiores inimigos foi Edward Stanton, que era o seu inimigo ferrenho nas eleições dos Estados Unidos. O que aconteceu é que todas as vezes Edward Stanton tentava prejudicar ferrenhamente a imagem de Abraham Lincoln. E quando Lincoln venceu as eleições, o que já era esperado naquela época, a sua atitude foi a atitude de alguém que surpreendeu a todos e que ganhou o seu inimigo para uma amizade eterna. Sabe por quê? Uma das primeiras coisas que fez ao ordenar ali aqueles que seriam seus ministros na presidência, Abraham Lincoln convidou o seu inimigo para ser um dos seus ministros, porque reconhecia nele não a sua maldade, mas ele reconhecia os seus atributos, as suas habilidades, aquilo que ele era capaz de fazer, e o transformou no ministro da sua presidência. E trazendo Stanton para perto, retribuindo com um bem muito maior. Se aquele homem queria ver Lincoln derrotado, que não vencesse as eleições, Lincoln ainda o chama para ser um dos seus ministros. O que acontece no final é uma das histórias mais lindas, porque quando Lincoln morre, Abraham Lincoln morre, e está no seu velório ali sendo sepultado, o seu corpo sendo velado, esse seu ex-inimigo agora, que era um dos seus melhores amigos, completamente mudado, ao lado do caixão, disse emocionado: aí está o maior governante que já existiu. Veja, Abraham Lincoln nos dá um exemplo agora também, como Paulo nos ensinou através da palavra, que vencer o mal com o bem é extremamente precioso para você ganhar alguém para a eternidade. É isso. Somos missionários em tirar as pessoas das trevas, vencendo o mal com o bem e levando essas pessoas a Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, não desanimem, continuem nessa luta do dia a dia, mesmo que os dias agora, no nosso Brasil, pareçam dificultosos, extremamente difíceis. Lembre-se dessas palavras que falamos nessa manhã na Bíblia. Não se deixem vencer, né? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Versículo 21. Que Deus abençoe muito a sua vida e que assim agora a gente possa orar. Temos 2 minutinhos ainda nessa manhã e eu quero compartilhar com você. Tem aqui o link que o pessoal me mandou da técnica. Eu quero olhar os pedidos que foram feitos aqui, os pedidos de oração, para que a gente possa compartilhar nessa manhã e falar com você. Olha só, coisa linda, né? Muitos comentários aqui. O Caio nos cumprimentando, pedindo oração por ele e pela sua família. A Kátia nos cumprimentando também com a graça e com a paz de Jesus Cristo. O Frederic Froes está aqui dizendo graça e paz. Ricardo Reis, nosso amigo sempre presente. Graça e paz, sempre com vocês aqui de Araçatuba, né? Interior de São Paulo, da IPB, o nosso amigo. A Vera da Silva dizendo aqui, né? Pedro Silva, Marcelo, acho que ela está pedindo orações aqui pelos seus parentes. A Kátia pedindo oração também pela sua família e seus filhos. Saúde, vamos fazer, né, Kátia? Oração em ação, é isso mesmo. E o Frederico aqui, mais uma vez, pedindo oração pela sua família e pelo tratamento da sua filhinha Esther. Vamos orar, viu? Pela sua filha Esther, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida. O Ricardo também pede aqui pelas suas situações difíceis que ele está passando. A Magda Uchoa pede oração pela sua família. A Daniela Germano deseja graça e paz a todos aqui. E um pedido, emprego para o seu marido e um milagre por nossa vida financeira. Vamos orar, viu, Magda? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês aí, tá? A Kátia, gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Maria Borges pedindo oração pela sua mãe, Luzia, para Jesus salvar a sua vida. Ok, vamos orar nesse sentido aí. O Marcelo Barrelli aqui está conosco, não é isso? Deus abençoe a sua vida. Marcelo Elias, talvez pedindo oração pelo Marcelo Barrelli, acho que é isso. Pedro Silva Pereira, e os nomes aqui sendo citados para pedido de oração também. A Marilza agradecendo as bênçãos e pedindo oração pela sua família. Meus irmãos, são muitos pedidos que chegaram aqui. Olha só, não vai dar para ler todos, porque a gente adiantou o horário aqui, o tempo urge, mas eu prometo uma coisa, eu leio depois todos, tá? Eu leio todos aqui e vou orar por vocês. A nossa igreja é uma igreja de oração. Por isso, ore também você aí.
E aquilo que eu sempre falo, nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está presente sobre a sua vida, ele conhece o som do seu coração. Por isso você pode deixar o seu pedido aqui. Ele já leu antes que você digitasse, ele já conhecia as palavras que sairiam nesse chat. E é por isso que você pode aqui agradecer ao Senhor desde já. Vamos orar por esses pedidos todos? Que Deus abençoe muito sua vida. Vamos juntos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Maravilhosa, sim, porque em meio às lutas, em meio às tempestades, nós temos paz com o Senhor. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos religou ao Teu amor e por isso, por causa dessa paz com o Senhor, nós podemos ter paz com o nosso próximo. Nós pedimos nessa manhã que possamos entender as palavras da carta de Paulo aos Romanos, que é a Tua palavra, para que a gente vença o mal com o bem em nome de Jesus, que a gente não pague na mesma moeda, que a gente seja o pacificador, que a justiça e a vingança é do Senhor. Por isso nos ajuda, Deus, para vencermos essas lutas mediante essa batalha espiritual, mediante o poder do Teu nome. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos pelos irmãos e irmãs presentes aqui, que estão deixando os seus pedidos, e de uma maneira muito especial, Senhor, por favor, traz a Tua bênção sobre cada lar aqui representado. Tu és um Deus soberano, o Deus provedor, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que abre portas de empregos. Nós cremos nisso, Senhor, mas, por favor, faça a Tua vontade, a Tua soberania sobre cada vida aqui, para que se realize em cada uma delas a glória no Teu nome, a glória do Teu nome, para que o testemunho dessas pessoas tragam outras pessoas para o Teu reino. Essa oração nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo Vida Devocional. Tchau, tchau.